Você já se perguntou por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não destrói Satanás de uma vez por todas? Se ele é justo, se ele é santo, por que ainda permite que o mal continue agindo no mundo, na sua vida, na sua casa, nos seus pensamentos? Se essa dúvida já pesou no seu coração, você não está sozinho. Esse vídeo vai revelar algo que a maioria das pessoas nunca entendeu sobre o plano de Deus. E pode ser exatamente a resposta que você precisava para se libertar da culpa, do medo e reencontrar a paz espiritual que seu coração tanto busca. Ao final deste vídeo, você vai entender por que o mal ainda existe, o que Deus está esperando e, principalmente, como isso revela o lado mais justo e poderoso do caráter dele. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode transformar sua visão sobre Deus, sobre o mundo e sobre o propósito da sua própria dor. Antes de qualquer sombra tocar a criação, antes da terra existir, antes do tempo ser contado, havia apenas luz. A presença de Deus enchia tudo com glória, paz e perfeição. E entre as miríades de anjos que o adoravam incessantemente, um se destacava: Lúcifer. Ele era o mais belo, o mais próximo do trono. Seus olhos brilhavam com sabedoria, sua voz parecia música celestial. Os outros anjos o admiravam. Ele era chamado de o Filho da Alva, o portador da luz. Criado perfeito, puro, intocável, revestido de pedras preciosas, ungido como querubim protetor. Ele andava no meio do fogo sagrado, onde poucos podiam ir. Mas em algum ponto, algo mudou dentro dele. O orgulho começou como uma semente pequena, quase imperceptível. Um pensamento: por que só Deus é adorado? Depois outro: e se eu subisse também ao trono? E se eu fosse como ele? A perfeição foi corrompida pelo desejo de ascender acima de tudo. Lúcifer não pecou contra Deus com uma espada. Ele pecou com uma ideia. E isso foi mais perigoso do que qualquer arma. Ele começou a sussurrar aos ouvidos de outros anjos, a espalhar dúvidas sutis. Não um ataque direto, mas perguntas, insinuações. Será que Deus é tão justo assim? Será que não há outra forma de governo? Será que não podemos ter liberdade de verdade? A rebelião nasceu como uma brasa escondida entre as asas de um anjo glorioso. Quando Deus o confrontou, Lúcifer não se arrependeu. Pelo contrário, se inflamou. Agora não bastava ser apenas exaltado. Ele queria ser adorado, queria o trono, queria ser Deus. E uma terça parte dos anjos o seguiu. O céu, lugar de harmonia eterna, virou cenário de guerra, um conflito jamais visto, não de força bruta, mas de ideias, de lealdade, de identidade. E então, como consequência da rebelião, Deus expulsou Lúcifer e os anjos caídos. Eles foram lançados fora da presença divina, exilados, condenados, mas não destruídos, porque a história, naquela altura, estava só começando. Quando Lúcifer foi lançado fora do céu com seus seguidores, algo surpreendente aconteceu. Deus não os destruiu. Ele, que poderia com uma única palavra apagar a existência desses seres rebeldes, escolheu deixá-los viver. E mais do que isso, permitiu que continuassem ativos, livres, pelo menos por um tempo. Para muitos, essa decisão parece incompreensível. Mas ali, no início de tudo, algo muito maior estava em jogo do que simplesmente punir a rebelião. Deus não estava apenas respondendo a um ataque. Ele estava revelando algo. A justiça de Deus não é apressada. Ela é perfeita. E a perfeição da sua justiça exige mais do que uma reação imediata. Exige uma revelação clara, irrefutável e eterna. Porque o problema não era apenas a rebeldia de Lúcifer. Era a dúvida que ele havia semeado. Uma dúvida que contaminou o céu com um veneno invisível. Será que Deus é justo?
Se Deus tivesse destruído Lúcifer no instante da rebelião, quantos entre os anjos teriam obedecido por medo e não por amor? Quantos teriam visto aquilo como a confirmação de que talvez Lúcifer estivesse certo? O universo precisava ver, com seus próprios olhos, o que o pecado realmente causa. Era necessário tempo, era necessário processo, era necessário testemunho. Lúcifer havia levantado um argumento, e Deus, sendo justo, decidiu permitir que esse argumento fosse levado até suas últimas consequências. Não porque ele tinha dúvidas, mas porque sabia que toda criatura com livre-arbítrio precisaria entender, para sempre, o resultado de uma vida sem Deus. Esse julgamento não seria feito às pressas, nem em segredo. Ele seria público, lento, doloroso, mas absolutamente necessário. A justiça de Deus não destrói para provar seu poder, ela revela a verdade para provar seu amor. E assim, Deus não matou Satanás. Ainda não. Quando Adão e Eva foram criados, a terra ainda era pura, intocada pela corrupção. Cada detalhe da criação refletia a perfeição do Criador. Tudo vibrava com harmonia, tudo era pleno. Mas o universo ainda observava em silêncio o conflito não resolvido. O dilema entre o governo de Deus e a proposta de liberdade de Lúcifer. Foi nesse cenário que o inimigo encontrou sua nova arena, o coração humano. A Terra, esse pequeno planeta no meio da vastidão, se tornou o palco do maior conflito da história. Não era apenas uma criação a mais, era o campo de prova. Era ali que o caráter de Deus e as consequências do mal seriam colocados lado a lado e revelados. Satanás não perdeu tempo. Disfarçado de serpente, ele se aproxima de Eva. Mas o ataque não foi direto. Não houve gritos, ameaças, fogo ou espadas. O mesmo padrão usado no céu foi repetido no Éden. Dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Você não vai morrer. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, vocês serão como ele. A mesma semente, a mesma mentira, a mesma rebelião, agora transplantada para o coração humano. E quando Eva estendeu a mão, e Adão, consciente, escolheu seguir com ela, o domínio da terra foi entregue ao inimigo, não pela força, mas pela escolha. Satanás se tornou o Deus deste século, o príncipe deste mundo. E o mundo, antes repleto de vida, começou a morrer. A natureza começou a corromper-se, o homem começou a se esconder de Deus. Mas havia algo que Satanás não previu. Mesmo com a queda, Deus não abandonou o ser humano. Ali, no meio da vergonha do Éden, Deus prometeu redenção. Um descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. A promessa foi feita e o universo tremeu. Porque agora a guerra havia ganhado uma nova dimensão. Não era mais apenas entre anjos e demônios. Era por almas, por famílias, por nações inteiras. E assim, desde aquele dia, a Terra passou a ser o campo de batalha entre luz e trevas. Cada geração, cada história, cada dor, cada escolha, passou a revelar um lado desse conflito invisível que molda tudo o que existe. Um conflito onde você também faz parte. Com o passar dos séculos, a presença de Satanás entre os homens se tornou cada vez mais evidente. Ele não se apresentava com chifres ou um trono de fogo, mas com influência, controle, distorção. Onde antes havia comunhão com Deus, agora havia idolatria. Onde antes havia amor, agora havia violência. As civilizações nasciam e cresciam com raízes torcidas, corações dominados por orgulho, avareza e crueldade. O plano do inimigo era claro: perverter a imagem de Deus no ser humano, apagar a verdade e substituir por mentiras, criar culturas inteiras onde Deus fosse esquecido ou temido como um tirano. Mas mesmo diante disso, Deus não interveio com destruição. Ele levantou homens, vozes, profetas,
Noé, Abraão, Moisés, Davi, cada um com uma missão, cada um com um pedaço da promessa. Deus não apenas permitia o mal por um tempo, ele já estava preparando o caminho para vencê-lo. Mas não com armas humanas. Enquanto Satanás operava no engano e na força, Deus agia através da fé, da obediência, da revelação. O povo de Israel foi escolhido não porque era melhor, mas porque seria o canal por onde viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso, o inimigo lutou com tudo para destruir essa linhagem. Enviou nações contra Israel, corrompeu seus reis, levou o povo ao exílio. Tudo isso com um objetivo: impedir que a promessa se cumprisse. E mesmo assim, Deus preservou o plano. Através dos séculos, profecias foram sendo dadas, uma após a outra, detalhando a vinda de um Messias, não um guerreiro terreno, mas um cordeiro, alguém que não viria para dominar, mas para se entregar. Satanás não conseguia compreender esse plano. Para ele, o poder sempre esteve na imposição, no controle, no medo. Ele não podia imaginar que Deus venceria com o oposto, com sacrifício, com perdão, com amor. O plano da redenção era algo que nem os anjos compreendiam por completo. Era um segredo escondido no coração de Deus desde a eternidade. E quando chegou o tempo certo, o Verbo se fez carne. O próprio Deus entrou na história. E isso mudou tudo. Quando Jesus nasceu, o inferno tremeu. Satanás sabia que aquele bebê não era comum. Desde os primeiros choros da manjedoura, ele reconheceu algo diferente. E por isso, tentou destruí-lo ainda nos braços da mãe, usando Herodes como instrumento. Uma matança de inocentes foi ordenada, mas o menino escapou. Jesus cresceu em anonimato, não usava coroas, não comandava exércitos, não vivia em palácios. Ele era carpinteiro, humilde, silencioso. Mas em cada passo, a promessa antiga se cumpria. Quando iniciou seu ministério, as trevas começaram a se agitar. Por onde ele passava, demônios gritavam, doenças recuavam, corações eram transformados. A autoridade com que falava não vinha da religião, vinha do céu. E Satanás novamente tentou desviá-lo. No deserto, após 40 dias de jejum, ele apareceu com 3 propostas sutis, não pecados grosseiros, mas atalhos. Ele ofereceu pão, glória, reinos. Tudo isso se Jesus apenas se curvasse. Mas Cristo não se vendeu. Cada resposta de Jesus foi com a palavra. Cada recusa, uma declaração de fidelidade ao Pai. E ali, no silêncio do deserto, Satanás foi derrotado pela obediência. A partir daquele momento, a guerra se intensificou. Religiosos foram usados para persegui-lo. Multidões que antes o aclamavam passaram a rejeitá-lo. Os discípulos começaram a duvidar. E nos bastidores, Satanás preparava o golpe final, a cruz. Ele pensou que, ao matar o Filho de Deus, encerraria o plano, que ao derramar seu sangue, frustraria a promessa, que ao selar o túmulo, venceria a guerra. Mas ele não entendeu que aquele era o plano. A cruz não foi um acidente, foi o centro da estratégia divina, o lugar onde a justiça de Deus e o amor de Deus se encontrariam. Ali, sobre o madeiro, Jesus levou sobre si todo o pecado, toda a culpa, toda a condenação que Satanás usava para manter o ser humano aprisionado. E quando ele gritou, "Está consumado", o véu se rasgou. O acesso foi aberto, o preço foi pago. Satanás perdeu sua principal arma, a acusação. O túmulo não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, vivo, vitorioso, irreversível. A partir daquele momento, o destino do inimigo estava selado. Ele sabia, seu tempo estava contado. Após a ressurreição de Jesus, algo mudou no reino espiritual. O que antes era um combate entre trevas e luz em termos de influência, agora era uma guerra já decidida, mas ainda em andamento. A cruz não apenas redimiu o homem,
ela desarmou Satanás diante de todo o universo. A autoridade que Adão havia perdido foi restaurada. Cristo, ao ressuscitar, declarou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E com isso, iniciou um novo tempo, a era da igreja. Mas atenção, Satanás não foi destruído. Ele foi exposto. Agora, seu papel diante do mundo era o de um inimigo condenado, agindo por desespero. Ele sabia que não podia vencer o Cordeiro. Então, voltou sua fúria para o alvo mais próximo, os filhos do Cordeiro. A igreja primitiva nasceu no fogo. Homens e mulheres comuns, cheios do Espírito, começaram a pregar com ousadia. Curas, milagres, libertações. Satanás viu crescer diante dos seus olhos um exército que ele não conseguia controlar. A semente da verdade estava se espalhando, de Jerusalém até os confins da terra. E quanto mais oprimia, mais o evangelho crescia. O sangue dos mártires se tornou semente. A prisão dos apóstolos, palco de milagres. O medo não funcionava. A violência não impedia. Então, o inimigo mudou de estratégia. Se ele não podia parar a verdade com perseguição, tentaria pervertê-la com confusão. Surgiram heresias, falsos mestres, sistemas religiosos corrompidos que distorciam a mensagem de Cristo. O alvo era o mesmo: desfigurar o caráter de Deus. Durante séculos, Satanás operou em duas frentes: medo e mentira. Em uma, gerava terror. Na outra, criava ilusões. Mas a verdade continuava viva, preservada na palavra, sustentada por aqueles que permaneciam fiéis. Ainda assim, muitos perguntavam: por que Deus não destruiu logo esse inimigo? Porque o tempo da colheita ainda não havia chegado. Deus estava reunindo seu povo. Ele queria que todos tivessem a chance de conhecer a verdade. E enquanto isso, Satanás, mesmo sabendo que já foi vencido, continua tentando enganar, dividir, aprisionar. Mas agora, ele age como um condenado em fuga. Um fugitivo que sabe que o juiz já proferiu a sentença e que o momento da execução está próximo. Com o avanço da história, vemos um padrão claro se repetindo. Satanás age por trás dos bastidores do mundo, manipulando sistemas, influenciando corações, levantando impérios, mas sempre dentro dos limites permitidos por Deus. Ele nunca teve poder absoluto, nunca foi igual a Deus. Sempre foi uma criatura, limitada, dependente da permissão divina para agir. E cada movimento dele servia, ainda que ele não quisesse, para cumprir o plano eterno de Deus. Ao longo dos séculos, guerras explodiram, nações caíram, culturas se corromperam, mas, paralelamente, o Evangelho continuava avançando. Cada geração levantava seus fiéis, cada escuridão encontrava uma vela acesa, e a pergunta continuava ecoando: por que Deus ainda não destruiu Satanás? A resposta permanece a mesma: porque Deus está revelando algo maior. O juízo de Satanás não será apressado nem privado. Ele será público, definitivo e eterno. Deus está construindo um tribunal diante de todo o universo, onde ninguém poderá dizer que não entendeu, que não teve chance, que foi injustiçado. Toda ação do inimigo está sendo registrada. Cada mentira, cada acusação, cada destruição, tudo será apresentado como evidência contra ele. E mais do que isso, Deus está permitindo que o próprio ser humano veja o resultado de seguir o caminho do inimigo. A dor do mundo, as tragédias, os vícios, as guerras, as famílias destruídas, tudo isso é a colheita da semente que Lúcifer plantou. Deus não está ausente. Ele está permitindo que o mal se revele por completo para que nunca mais se repita. Quando o tempo da graça se encerrar, não haverá argumentos, não haverá desculpas, não haverá apelação. O juízo será justo, porque será evidente. Satanás, os anjos caídos,
E todos que rejeitaram deliberadamente a verdade colherão o fruto de suas escolhas, não por vingança, mas por justiça. E esse momento está se aproximando. No livro de Apocalipse, Deus revela o desfecho da guerra que começou no céu. E é ali que finalmente compreendemos por que Deus não destruiu Satanás no início, porque havia um tempo determinado para o fim de todas as coisas. E esse tempo está marcado. João, o apóstolo exilado em Patmos, teve visões poderosas. Ele viu o que estava por vir. Entre trombetas, selos e taças, ele descreve como o mundo entrará em um período de tribulação sem precedentes. Satanás, sabendo que tem pouco tempo, intensificará sua fúria. Ele agirá com grande poder, enganando as nações, seduzindo com sinais e maravilhas, instaurando um sistema global de controle e adoração forçada. O mundo inteiro será colocado diante de uma escolha: fidelidade a Deus ou rendição ao inimigo. Nesse tempo, surgirá a figura do Anticristo, um representante direto de Satanás, na Terra, que unirá política, religião e economia sob uma falsa promessa de paz. Junto com ele, o falso profeta operará milagres, dando aparência de santidade ao que é perverso. Mas em meio à perseguição e ao caos, Deus não ficará em silêncio. Ele levantará testemunhas, vozes proféticas. O Evangelho será pregado com poder a todas as nações. Muitos se converterão. Muitos serão perseguidos, e muitos darão suas vidas sem negar a fé. O conflito atingirá seu clímax, e o mundo inteiro verá, claramente, o contraste entre a luz e as trevas. Apocalipse mostra que, em determinado momento, Satanás será preso por 1000 anos, o chamado milênio. Durante esse tempo, ele será impedido de enganar as nações. Cristo reinará com justiça, e o mundo verá como seria uma terra sob o domínio do verdadeiro rei. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um breve tempo. E mesmo depois de tudo que o mundo já terá visto, ele ainda conseguirá reunir pessoas contra Deus. Essa será a prova final. A revelação completa da maldade sem disfarces. Então, finalmente, virá o fim. Fogo descerá do céu. Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Os anjos caídos o acompanharão. E ali terminará para sempre a presença do mal. Não haverá mais tentação. Não haverá mais dor. Não haverá mais divisão. O universo verá a justiça de Deus plenamente cumprida. Não pela força, mas pela verdade revelada. Com a destruição definitiva de Satanás e seus anjos, o universo inteiro silenciará diante da justiça de Deus. Nenhuma criatura, humana ou celestial, poderá questionar a decisão final. Tudo terá sido revelado. Cada ação, cada intenção, cada oportunidade de arrependimento desperdiçada. O juízo de Satanás será público, porque sua rebelião também foi pública. Ele tentou manchar o caráter de Deus diante de todo o céu. Ele levantou dúvidas sobre a bondade, a justiça e o amor divinos. Agora, todos verão que Deus foi paciente, longânimo e absolutamente justo em cada decisão. E então, algo glorioso acontecerá. Deus criará novos céus e nova terra, um lugar onde a morte já não existirá, onde não haverá choro, nem dor, nem lembrança do passado de trevas. O mal terá sido extirpado não apenas das estruturas do mundo, mas também do coração dos que permaneceram. A nova Jerusalém descerá dos céus, uma cidade santa, perfeita, onde Deus habitará com seu povo. Não haverá mais necessidade de templo, pois o próprio Senhor será a luz. Os salvos de todas as eras estarão ali, restaurados, redimidos finalmente em casa. Mas o mais impactante não será o ouro das ruas, nem as muralhas de pedras preciosas. Será a presença de Deus, plena, palpável, eterna. O plano que começou antes da fundação do mundo terá sido completado.
E aqui está a revelação que talvez mais nos impacte. Deus não destruiu Satanás no início porque queria nos incluir no final. Ele quis que nós, sim, nós, seres humanos falhos, fôssemos testemunhas e participantes da maior história já contada. Ele quis mostrar que o amor é mais forte que a força, que a redenção é mais poderosa que a destruição. O próprio Filho de Deus se tornou um de nós, caminhou entre nós, morreu por nós. Tudo para que fôssemos salvos, transformados, restaurados. E hoje, enquanto esse final ainda não chegou, temos um chamado: viver como quem já conhece o final. Não vivemos com medo de Satanás, mas com reverência ao Deus que o vencerá. Não caminhamos baseados em ideologias, mas na verdade eterna da palavra. Não tememos o futuro, pois sabemos que quem prometeu é fiel. O fim do inimigo está próximo, mas até lá o céu continua chamando pessoas para a salvação. E talvez hoje seja o seu chamado. Chegamos ao fim dessa jornada profunda pela verdade sobre Satanás, os anjos caídos e o plano eterno de Deus. Se até aqui você sentiu seu coração tocado, sua mente inquieta ou seu espírito despertado, saiba que essa história não é apenas antiga, ela é viva e urgente. O inimigo que parece tão poderoso está derrotado. A batalha já foi vencida na cruz, mas a guerra continua neste momento, em cada vida, em cada decisão. Você está diante de uma escolha: continuar vivendo na sombra do medo, da dúvida e da mentira, ou aceitar a luz que Jesus trouxe, a verdade que liberta e a esperança que transforma. Este é o momento para uma mudança real. E para te ajudar nessa transformação, criamos um material especial, um e-book cristão poderoso que vai aprofundar seu conhecimento, fortalecer sua fé e renovar sua caminhada com Deus. É um guia prático, com verdades bíblicas que impactam o coração, estratégias espirituais para vencer as lutas diárias e testemunhos reais de transformação. Não deixe essa oportunidade passar. Clique no link na descrição, baixe seu e-book agora mesmo e comece a viver a vitória que já foi conquistada para você. Deus te chama para sair da escuridão e entrar na luz. Não adie mais. A hora é agora.